Mestre, eu preciso de um milagre. A Adonep cresceu e se fortaleceu, abrindo capítulos não só no Brasil, mas em muitos lugares no mundo. Porque essa obra é de Deus. A Adonep tem uma estratégia muito clara, muito específica para atingir um grupo determinado de pessoas que são os homens de negócio. E a Adonep, quando ela atende bem, através da sua estratégia, aos empresários, ela acaba prestando um serviço ao Evangelho e prestando um serviço à igreja. Porque a Adonep não é igreja, a Adonep não é seita, a Adonep não tem uma intenção de ficar no lugar, de substituir a igreja, mas de ajudar a igreja. Então, quando a gente consegue trazer um empresário, uma autoridade, para ouvir um testemunho, essa pessoa aceita Jesus, essa pessoa conhece o Evangelho, obviamente essa pessoa vai ser encaminhada para alguma igreja. E é muito comum a gente ver o seguinte, um membro de igreja convida alguém para ir no jantar da Adonep, alguém que talvez ele não conseguisse levar para dentro da igreja, mas ele consegue levar para um jantar. E quando essa pessoa se converte, quando essa pessoa aceita Jesus, quando essa pessoa se interessa pelo Evangelho, ela vai naturalmente ser levada para a igreja daquele membro da Adonep que fez esse trabalho. Então, a Adonep, a gente quer dentro da Adonep levar mais gente para dentro da tua igreja. Que a Adonep é fundamental, é um trabalho de Deus, um trabalho que Deus colocou no coração de homens. Eu tive o privilégio de conhecer e ter recebido uma oração do Demo Chakari. E é estratégico, porque nada melhor que um momento como esse, descontraído, da gente falar daquilo que Deus fez na nossa vida, de falar para um empresário falando para empresário. E como eu falei, eu desenvolvo trabalho social e tenho 55 funcionários, então eu sou um microempresário, mesmo para uma área completamente diferente. Mas é muito importante, porque muita gente tem dificuldade de ir na igreja, de entrar numa igreja, e aqui é a porta de entrada, né, para que ela conheça o Evangelho. E principalmente na área de empresários, porque são pessoas que são líderes, são pessoas que estão liderando muita gente, então a influência que essas pessoas podem ter positiva é muito grande, por isso que eles precisam conhecer o amor de Deus. Então, quando você fala em ter uma reunião de negócios, você vai ter um empresário interessado ali em fazer network, em fazer negócio, em conhecer pessoas, e isso é uma forma desse empresário se interessar. Então, isso aí são vários os depoimentos de pessoas que dizem o seguinte: não, eu sou empresário, jamais entraria dentro de uma igreja, mas como me chamaram para um jantar de negócio, um jantar com autoridade, eu fui. Adonep is one of the arms of the church that is very unique because it impacts leaders who influence decision makers. I encourage you now to think about what you can do to make a difference in expanding the work of this great business around the world called Adonep. The church cannot reach everybody, but Adonep is a unique ministry sent by God to bring life to those who are in the world of business. We need your support. Gente, meu nome é David Kinlan e eu gostaria de contar para vocês, assim, como eu sou realmente agradecido, grato pela Adonep na minha vida. Deus usou esse ministério de uma maneira sobrenatural para alcançar a minha vida quando eu era jovem. Mas eu me lembro que na Irlanda, desde pequeno, eu tenho feito parte de grupos, né, de louvor e adoração. Mas sabe como é que é, né? Jovem, uma vida na igreja, um pé na igreja, outro pé no mundo. E eu vivia esse tipo de vida lá na Irlanda, até que eu me deparei num culto da Adonep com alguns pregadores que passaram por lá. E alguns deles vieram e apontaram o dedo no meu rosto. E eu tomei um susto. Eu falei, o que é isso? Eu sou filho de pastor, me ajuda. Mas Deus tinha algo para mim ali naquele dia. Foi através de uma palavra de um desses ministros que passou por uma reunião dessas que eu vim a me posicionar, a me dedicar verdadeiramente para aquilo que Deus tinha para a minha vida. E daquele dia em diante, meus sonhos eram ser piloto de avião. Tinha tudo certo para poder cursar, seguir esses sonhos
Mas num evento como este, Deus tocou na minha vida e falou: filho, eu quero que você conheça outras alturas, eu quero que você voe, mas de outra maneira, nas asas do Espírito. E por isso estou aqui hoje, né, viajando o Brasil e outras nações também, levando essa mensagem maravilhosa de amor, de paz, de verdade, de realidade, que só tem quem conhece Jesus. Então eu agradeço de coração por esse ministério, porque a minha vida foi marcada por ela também. Um abraço. E a maior visão sobre a face da terra é essa visão de conquistar vidas para Jesus. Não tem outra melhor do que essa. Nunca, graças a Deus, nunca eu dei um passo atrás. Nunca entrou desânimo em mim. Sempre com desejo de fazer essa obra. Essa obra é de Deus. Quero apresentar o presidente do capítulo, Dr. Humberto, que vai explicar para vocês o que é a ADONEP, enfim, vai dar sequência aos trabalhos. Boa noite a todos. Com muita alegria a gente está mais nesse evento aqui, revendo um amigo Eduardo, e principalmente para as pessoas que estão nos visitando pela primeira vez. A ADONEP é a Associação de Homens de Negócio do Evangelho Pleno. Foi fundada em 1952 nos Estados Unidos. O trabalho cresceu, atingiu muitos países. Hoje no Brasil contamos com mais de 1.600 filiais. E o que se propõe da ADONEP? Reunir profissionais liberais, empresários, homens de negócio que compartilham vitórias nas suas vidas, superações das suas vidas através do poder de Deus. Em eventos como esse que você está participando. Nós temos dois tipos de eventos. O como hoje, que tem a palestra e depois o jantar opcional. E a próxima palestra, o próximo evento é o jantar. Você vai ter que comprar um convite, todos vão ter que, né, antecipadamente reservar o seu lugar. E você, então, vai nesse ambiente aqui, vão ter as mesas, e vai ter o jantar e depois a palestra. Então são os modos de nós trabalharmos. Tem as mulheres, fazem evento para mulheres, e a gente chama de cada filial de capítulos. E esse aqui é o capítulo 4, foi um dos primeiros capítulos, primeiras filiais abertas no Brasil. No Brasil entrou em 1982, e esse é o capítulo 4 de Porto Alegre, foi fundado ainda por os americanos vindo ao Brasil, né, mostrar como é que faziam esses eventos, e a gente aprendeu hoje, está aí pelo mundo, o brasileiro indo para o mundo dar essas palestras também. Né? A gente tem todos os novos hoje receberam essa revista, uma revista chamada Voz aí, ou Resposta Feminina. Tem algum novo que não recebeu? Tá, eu queria providenciar, Cristina, aqui na frente tem algumas pessoas, e uma ficha amarela que tem um cadastro. Todos receberam os novos? Eu acho que todos. Então, através dessa lista, você vai receber e-mails sobre os próximos eventos. Nós temos também uma editora da ADONEP, né? A gente imprime livros, traduz livros internacionais sobre fé, edificação, sobre liderança. Tem muita coisa ali boa para você aproveitar, dar de presente. Também tem bíblias de estudo, bíblias sobre liderança, né, pegando tópicos bíblicos e destacando ali, né, assuntos que são de interesses particulares. Então você pode dar de presente também. Nós temos um programa na TV, o canal 6 da NET, que você vai descobrir todos os horários. Aqui no verso da revista tem o nosso site, adonep4.com.br, não precisa decorar, você que é novo está levando a revista, e ali no site tem todos os horários dos nossos programas na televisão. No site também se encontra ali vídeos, né, dessas gravações feitas aqui, tem artigos sobre liderança, sobre família, sobre vida cristã, sobre edificação. Então é um site que eu lhe convido a você pesquisar ali, navegar ali, e você vai, né, crescer junto com a gente. A gente, né, faz todo esse trabalho, é um trabalho voluntário. Todos os palestrantes da ADONEP não são profissionais de dar palestra.
eles não são remunerados, eles vêm aqui, cada um tem a sua profissão. No caso, o Eduardo é um engenheiro, e você, então, convida, dá uma alegria no coração, nós aqui do capítulo 4, quando convidam um empresário de uma outra cidade, de um outro estado, ele aceita com o maior carinho, assim, vontade de ajudar as pessoas aqui. Então, assim que funciona a DONEP, com esse voluntariado em todo o Brasil e no mundo. Então, é com muita honra que eu apresento Eduardo Aracaki Júnior. Ele é engenheiro de produção. E ele exerce as seguintes atividades. Eu tive que aqui fazer bem um resumo. Coordenador da ASA, Ação Social Aliança, na gestão das Casas Lares em Porto Alegre. Líder da ONG Escola da Vida, atuando em colégios aqui da região. Líder do projeto FASE, junto aos presídios. Trabalha também como voluntário com crianças carentes, hospitais, presídios, moradores de rua e em escolas da nossa localidade. Eu queria que tu contasse em detalhes um pouquinho mais sobre essas tuas obras voluntárias aqui, que vai nos inspirar muito, tá? Então, fica com a autoridade sobre esse momento aqui, sobre a nossa reunião. Certo, boa noite a todos. Boa noite. Quero agradecer pela oportunidade. A última vez que eu estive aqui foi em 2009. Ou a palestra foi muito ruim, ou foi muito boa, demorou um pouquinho para eu voltar. Mas eu quero dizer que é uma alegria poder estar aqui. Eu sou quase de outra cidade, né? A Zona Sul, moro na Zona Sul, é quase um palestrante de outra cidade, né? Mas, como foi apresentado, meu nome é Eduardo, sou formado em engenharia de produção, como aprendemos na faculdade, tudo que pode ser produzido pode ser melhorado, então é uma gama muito ampla. Porém, nos últimos anos eu venho trabalhando em ONGs, já trabalhei com auditoria e tudo mais, mas eu vou ir contando aos poucos aqui, porque eu não quero começar dessa ponta. Eu vou chegar aqui onde eu cheguei, mas eu quero fazer antes aqui um bate-papo, uma conversa com vocês. Eu estava assistindo uma pesquisa, depois vocês podem procurar, que foi um estudo de gerações. Eu achei interessantíssimo, porque nessa pesquisa, geralmente quando é pesquisa de gerações, a pesquisa morre quando morre o pesquisador. No entanto, nesse caso, eles deram continuidade, foi uma pesquisa feita em Harvard, e a pesquisa era muito interessante porque ela tratava sobre um assunto comum a todos. Eles pegaram adolescentes da década de 30 em Boston e fizeram a seguinte pergunta: o que é necessário para ser feliz? Aqueles adolescentes responderam: dinheiro, poder, fama e tudo mais. Eles foram, ao longo da vida, fazendo encontros com eles e com seus sucessores. Vou resumir aqui. Chegou no final, eles se deram conta, tanto eles quanto os seus sucessores, que nem uma daquelas coisas que eles achavam que era necessário para ser feliz, era necessário para ser feliz. E que se eles pudessem ter gasto o seu tempo, que é um recurso precioso que temos, tempo é recurso, eles teriam gasto de outra maneira. E também que eles perceberam que aqueles que de alguma forma chegaram na sua trajetória isolados, sozinhos, deprimidos, o seu estado de espírito influenciava na sua recuperação de doença, ou potencializando ou para bem ou para mal. Mas eles perceberam que aqueles que eram mais felizes eram os que tinham melhor relacionamento com seus cônjuges, cercados de amigos, e que aqueles que andavam mais isolados foram os que terminaram mal. E tem outras coisas também, mas eu me identifiquei com isso, porque eu percebi que eu também estava no meu íntimo movido por esse mesmo vazio
e buscando as mesmas coisas que aqueles adolescentes da década de 30 buscavam. Eu achava que para ser feliz era necessário ter fama, era necessário ter muito dinheiro, era necessário uma série de coisas, e eu fui correndo loucamente atrás delas com esse vazio no meu coração. E eu nessa angústia de querer ser feliz, e por trás de tudo que o homem faz, ele tem esse vazio, a felicidade. E eu, na minha adolescência, já me frustrei por ver que muitas das coisas havia um abismo entre o que eu queria na vida e a minha realidade. E na minha adolescência eu acabei indo para o submundo das drogas. Por incrível que pareça, eu cresci com meu pai longe. Meu pai desde cedo foi morar no Japão, viveu 20 anos no Japão, e todo adolescente, todo homem busca uma identidade, quer ter o pai perto, e eu com meu pai longe. Então eu fui atrás de identidade, atrás de aceitação, e eu acabei indo para as drogas e me destruí nesse caminho. Eu com 12 anos já comecei desde cedo, influenciado. Com 15 anos, eu, apesar de ter tido uma boa educação, minha mãe me criando, meu pai nos dando condições, ele foi por causa das nossas condições financeiras, mas nós sabemos que paternidade não é apenas dinheiro, é presença. Eu fui aprender isso depois, e eu fui desde cedo para a droga porque eu queria preencher aquele vazio do meu coração de todas as formas. Eu achava que era por meio dos prazeres, festas, drogas. Tem uma frase que é dita numa música muito conhecida no mundo: eu prefiro viver 1000 anos, 10 anos a 1000 que 1000 anos a 10. E eu compactuava com isso, achava que, bom, já que eu vou um dia morrer, eu vou fazer de tudo que eu desejar para ser feliz. E quanto mais eu me lançava nesses prazeres, pior eu me encontrava. E com 15 anos, eu conheci um mal da sociedade chamado crack. E eu fui para o crack. Tudo por causa dessa angústia. Não precisava, mas eu fui. E eu poderia aqui contar muitas situações que eu passei dentro desse contexto, porque na verdade a história é a mesma, eu sou mudo personagem. E eu estava cada vez mais, aos poucos, morrendo, me matando e matando aqueles que estavam ao meu redor, minha família, gerando tristeza atrás de tristeza. Quase morri algumas vezes na drogadição. A minha família sofreu demais, já teve amigo meu que tentou se matar na minha frente, e eu tive que segurar, e eu ia de mal a pior. Porém, quando a palavra talvez mais adequada para me descrever era impossível, foi num momento assim que as pessoas me olhavam, eu estava num quadro da dor, porque quando tu olha pessoas que estão nesse tipo de nível, a primeira coisa que nos vem é atravessar a rua, não tem chance, não tem esperança. E às vezes tem pessoas que por muito menos desistem. Eu vou abrir aqui um parênteses na minha história, para contar em paralelo muitas outras histórias que eu poderia contar aqui, que vocês mesmos conhecem. Quem conhece a história do Nick Fujiki, que é aquele cara que não tem pernas nem braços, dá palestras de autoestima. Ele disse que com 9 anos pensou em se matar porque achou que a vida dele não tinha mais valor, ele não é ser ninguém, nunca ia se casar. E disse que quando ele entrou na banheira para se matar com 9 anos de idade, ele ouviu uma voz que disse para ele: eu me importo contigo, a tua vida tem propósito. Ele saiu daquela água, hoje é milionário, pai de família, porque ele deu ouvidos a essa voz. Viaja o mundo inteiro dando palestras. E eu estava muito melhor, entre aspas, né? Às vezes nós vamos acabando a nossa vida, nos desanimamos por muitos problemas que vêm. Eu estava assistindo o filme do Steve Jobs, não consegui terminar. Era um cara que rejeitou a filha, depois até deu uma guinada na vida dele. Mas eu fico pensando, se esse homem soubesse o fim que ia levar
depois de ter gasto toda a sua vida, energia e tempo por um patrimônio que outros vão usufruir, será que ele teria vivido da mesma forma? Uma vez fizeram uma música de um epitáfio, que é muito conhecida, e que essa não seja a nossa história. Queria ter abraçado mais, chorado mais, ter visto o sol se pôr. Como temos gastado a nossa vida? Voltando agora para a minha história, eu, nesse quadro muito difícil da minha vida, a minha mãezinha, eu trouxe ela aqui, ela é uma história à parte. Ela se colocava de joelho no lado da minha cama. Quem é que já ouviu a frase, mães de joelho, filho em pé? Eu sou um exemplo disso. Minha mãe se colocava de joelhos e dizia, Ele pode. Deus, Tu podes transformar a vida do meu filho. Ainda que tudo diga não, ainda que as circunstâncias digam não, se Tu disseres sim, é sim. Deus, transforma a vida do meu filho. E eu nem sabia que ela orava por mim. E lá em 2004, eu ainda confesso que eu não conseguia achar uma palavra capaz de descrever aquele momento. Eu estava com uma vida totalmente destruída, sem esperança, apesar de jovem. Eu tive um encontro com aquele que não só dividiu a história da humanidade, que é a razão desse encontro, Jesus Cristo. O que Ele fez e falou atravessou fronteiras e gerações, atravessou posições das maiores potências do mundo antigo. Sua mensagem atravessou séculos e gerações e chegou até aquele jovem perdido que era eu. E eu tomei uma decisão de abrir o meu coração e a minha vida para aquilo que Ele falou, para suas palavras. E se eu fosse resumir essa noite, eu resumiria que foi a melhor decisão que eu já tomei na minha vida. Quando se fala a respeito de Jesus Cristo, só tem 3 opções. Eu era um louco, eu estava mentindo, eu estava dizendo a verdade. Por que alguém que se autodenomina como verdade, como sendo o caminho, como sendo filho de Deus, ou está completamente louco? Já pensou alguém chegar para ti e dizer assim, boa noite, eu sou filho de Deus? O que vem à mente? Ou esse cara é um maluco, doido varrido, ou ele está falando a verdade? Quem é Jesus? Senhoras e senhores, Jesus era o que dizia ser. E a maior prova disso é mais do que eu posso dizer hoje. É a própria transformação de nossas vidas. Talvez vocês não lembrem tudo que é dito em cada palestra, mas vocês se recordam de que pessoas têm sido colocadas na frente de vocês para apontar que Ele é a verdade. E ali começou uma página nova na minha vida. Sem dúvidas, eu não me entreguei de coração ao que Ele falou e aconteceu uma mágica da noite para o dia. Mas eu comecei uma caminhada e uma transformação que começou de dentro para fora. E isso é lindo, porque não parou. E nem tampouco saí das drogas e da vida que eu levava porque alguém me disse que era errado, porque por incrível que pareça, eu amava o que fazia, achava bom. Quando alguém ainda me encontra e me pergunta, e aí, agora é verdade que tu mudou de vida e agora tu não pode mais isso, não pode mais aquilo, sabe o que eu respondo? Eu posso, eu que não quero. Eu experimentei algo muito melhor do que tudo, e não trocaria nem por 10 mil mundos com seus prazeres o que eu tenho experimentado na minha vida hoje.
pelo que tu tem vivido, porque na nossa vida nós vamos ter só apenas duas opções: viver o que os homens supõem e o que Deus diz. Porém, o que Deus diz, nunca uma vírgula de sua palavra caiu por terra. Poucas coisas na vida são absolutas, inclusive se eu vou estar vivo hoje à noite. É muito provável, mas não é absoluto. Mas eu posso afirmar para vocês que tudo que Deus falou é plenamente absoluto. Ele tem cumprido com todas as promessas que já fez. Ele é fiel, ele é digno de confiança. E assim, quando eu comecei a minha caminhada com Deus, eu nem digo que eu comecei do zero, eu comecei com negativo. Começou um processo de restauração em minha vida, de valores. Antes eu colocava minha confiança na propaganda falsa do consumismo, seja de droga, seja de bens materiais, seja do que for. E agora a minha vida mudou de rumo. Eu comecei a caminhar e a experimentar Deus transformando a minha vida de dentro para fora. Começando no meu trabalho e estudo. Voltei a estudar. E quem diria que uma pessoa que veio desse contexto poderia depois se formar em engenharia? E comecei a estudar de novo. E eu me deparei com eu comecei a ver como que antes, agora eu estava vendo do outro lado, né, da moeda, as pessoas vivendo uma vida vazia em sua essência. Lembro dos meus colegas de trabalho, como que eles falavam com a maior naturalidade traição de esposas, ou meus colegas de serviço, de faculdade, festa, parecia que o que era mais homem era o que pegava mais mulheres. Uma vez até teve um amigo nosso que entrou numa roda dessa e os caras estavam conversando sobre essas coisas e ele disse: rapaz, eu estou esperando meu casamento. Todo mundo olhou para ele: casamento, rapaz? Por que tu quer te suicidar? Eu vou te dizer o que é ser homem. Ser homem é ser marido de uma só esposa. Ser homem é criar os seus filhos com responsabilidade, trabalhar com dignidade. Tu gostaria que teu pai traísse a tua esposa na tua frente? Eles emudeceram. E eu comecei a ficar sensível a essas coisas, e com o passar dos anos, me formei na faculdade, comecei a ter experiências no meu trabalho, a trabalhar na área, e muitos daqueles que me viam outrora com uma vida totalmente, e que quando eu tomei uma decisão até mesmo questionaram: pô, tu vai viver agora, andar com Deus, que negócio é esse? Que droga é essa, né, que tu anda usando? Começou um processo de restauração, me formei, estou trabalhando, vou me casar daqui a 4 meses, olha aí, que milagre, né? Deus é bom. É outro grande milagre. Vou constituir a minha família. E muitos daqueles que antes e têm vivido dessa forma têm olhado e têm visto o fruto da semeadura, porque aquilo que nós plantamos é o que nós vamos colher. Aí eu tive um outro deslumbre em minha caminhada. Pelo que eu vou viver? Pelo que eu vou trabalhar? Me formei em exatas, traga essa. E tenho trabalhado muito nas humanas. E percebi como a minha faculdade tem tido tanta aplicação em tantas coisas. E hoje eu faço parte de um grupo de coordenadores, trabalho na coordenação de uma ONG que tem vínculo com o município, e nós cuidamos de adolescentes e crianças. E eu comecei a ter um outro olhar para as vidas. Quem pode mensurar o valor de uma vida? Quando uma vida é restaurada, ressurgem ideias, nascem empresas, famílias são levantadas.
pode mensurar em valor o custo de uma vida. E eu comecei a trabalhar em reconstrução de vidas. E eu digo para vocês, é o meu maior prazer. Eu estou em toda parte trabalhando em restauração de vidas. E quanto custa para o Estado um bandido, uma família desordenada? Tem um prejuízo muito grande. E hoje, eu tenho visto que quanto mais as pessoas se afastam da fé, se afastam dos princípios de Deus, mais a família vai se diluindo. Já faz um teste, pergunta no teu apartamento, no teu bairro, ou te faz essa pergunta: se tu saísse para perguntar, bater de porta, como está a tua família? Que resposta as pessoas te dariam? Raramente tu vai ver famílias ordenadas, marido e esposa, com bodas de ouro, de prata, né? Casamentos que são indissolúveis. Me lembro quando passeava, quando criança, pelas ruas e via aquelas luzes de Natal, as famílias juntas. Já parou para andar pelas ruas no Natal, nos nossos dias? Apagaram-se. Porque a família foi sendo destruída. Mas as coisas não estão perdidas. Assim como eu fui restaurado, hoje eu também trabalho na fase com adolescentes infratores e que em sua maioria vem de famílias destruídas. Nós também fazemos um trabalho com os pais. Uma vez por mês nós montamos um mesão lá no pátio da fase, uma tenda, e aí nos juntamos um grupo de pessoas e servimos para eles um cafezão, uma refeição. E a maioria não tem pais, é só mães que vão lá visitar, famílias destruídas. E também trabalho com projetos em escolas. Até agora fui chamado para fazer um trabalho numa escola onde uma aluna se matou. Ela já se cortava e tem sido o mal do século, a depressão e o suicídio. Inclusive, os países de primeiro mundo são os que mais sofrem com índice de depressão e suicídio. Abrindo aqui um parênteses, eu falei com uma amiga minha da Suíça e eu perguntei para ela estava mostrando umas fotos. É o terceiro IDH do mundo, se eu não me engano, a Suíça. E perguntei para ela o que as pessoas sofrem lá, porque aqui no Brasil nós temos corrupção, violência, drogadição, mas e lá? Tudo funciona, dá certo, as pessoas, tudo que elas desejam, elas têm acesso. Ela disse lá, as pessoas sofrem muito com a depressão e o suicídio. Meu pai também, que viveu no Japão, a mesma coisa. Fecho parênteses, estava lá na escola e nós fizemos uma roda lá, aplicamos a justiça restaurativa, que é um método para, de alguma forma, alcançar o coração e ajudá-los. E eles, muitos deles já haviam pensado em se matar. Muitos adolescentes, alguns até chorando. Então nós trabalhamos nas escolas também. Estamos lá, resgatando a nossa geração que cada vez mais está destruída. Mas eu faço um retorno ao assunto central e aqui quero mergulhar. Fiz um parâmetro aqui, só um pouco da história da minha vida, o que eu trabalho, o que eu faço, mas tudo isso apenas aponta para uma única coisa, que foi o ponto de interrogação. O meu vazio, como ele podia ser preenchido? Como pode, talvez algumas pessoas aqui até tenham uma ótima condição de vida, mas têm se sentido num limbo. Desejam coisas e mais coisas, e quanto mais conquistam, mais desejo vem, e se sentem vazios. Eu quero dizer para vocês que o propósito da nossa vida, a razão de nossa existência é um só. Nós nascemos para andar com Deus. Mais do que frequentar uma igreja, mais do que
participar de reuniões. Nós fomos criados por uma razão. Quando nós observamos, eu lembro nas minhas aulas de física, a simetria exata com que todas as coisas foram criadas. O eixo da Terra aponta para uma mente inteligente que criou todas as coisas. A tua vida é única. Esses tempos vi uma foto que o telescópio Hubble da NASA tirou de uma galáxia lá distante. E lá no buraco daquela galáxia havia o formato de uma cruz. Também no nosso corpo tem uma substância chamada laminina. Depois tu põe no Google e procura. Ela está em todo o nosso corpo, ela une as proteínas, o formato de uma cruz. Deus deixou essas marcas. É dito que o nome de Deus, que já, se tu perguntar para o judeu ortodoxo, ele já não lembra mais, porque eles não citam, quanto muito, 3 vezes o nome de Deus no ano. Yahvé, o nome impronunciável, né? YHWH, diz que é o som da nossa respiração. E abriram o nosso DNA e numa numeração em hebraico dá esse nome, Yahvé. Nós nascemos para Ele. Eu, quando tomei essa decisão, nenhuma droga, nenhum prazer pôde me dar a sensação que eu tive e tenho até hoje, de paz. Eu tenho paz. E hoje eu posso bradar para vocês, eu sou o homem mais feliz dessa terra. Não há nada que me alegra mais do que viver o que eu tenho vivido hoje. E a razão da nossa alegria, ela é uma só. E nós nos sentimos às vezes até meio angustiados, porque ainda que eu tivesse uma oratória perfeita e todos nós pudéssemos usar 100% da nossa capacidade mental, nós não conseguiríamos começar a expressar tudo que temos vivido de alegria nessa nova vida. Mas afinal de contas, como isso acontece na prática? Na prática, queridos, o que aconteceu em nossa história, quando nós ouvimos falar de Deus, nós ouvimos falar que Deus é bom, nós ouvimos dizer que Deus é maravilhoso, e nós olhamos para a nossa raça humana e ficamos com ponto de interrogação: como que um Deus tão bom, justo, pode ter criado uma raça assim? Nós olhamos para a televisão e vemos um mundo doente, cada vez mais corrupção, violência, o mundo sofre. O que aconteceu entre uma coisa e outra? Nós vemos que no princípio o homem tomou uma decisão de viver sem Deus. E essa foi a pior decisão. Eu tentei viver sem Deus. Não é normal. Nós nascemos para andar com Deus. Porém, quando o homem se afastou de Deus, esse vazio passou a existir dentro de si, porque o vazio do coração de cada homem, ele é do tamanho de Deus. Eu tentei preencher com drogas, outros podem tentar preencher com outras coisas, mas na história surgiu essa pessoa que eu tenho falado nessa noite, temos falado aqui nesses encontros, que foi Jesus. Ele entrou na história, e ele veio por uma única razão: trazer a humanidade de volta, da onde ela nunca devia ter saído, dessa maravilhosa presença de Deus. E assim ele fez uma ponte, trazendo o homem que antes estava perdido, de volta à razão de sua existência. E assim, meus queridos, associação dos homens de negócio do Evangelho pleno. O que pode tornar o homem pleno, senão Deus? O Evangelho significa boas notícias.
E nós queremos aqui dar uma boa notícia para vocês. Essa boa notícia é que antes nós estávamos perdidos, mas que Deus nos amou. Sabe de uma coisa? As pessoas no mundo valem muitas vezes o que têm. Se tu tem uma posição social, um status, tu vai ser tratado de uma determinada maneira. Até chegar alguém que é melhor que tu, ou tem mais beleza, fama. Inclusive, há muitos lugares na vida que nós não vamos conhecer por não sermos talvez ricos ou importantes o suficiente. Mas para Deus não é assim. Tua vida vale muito. Tua vida vale a pena. Tu és importante para Deus. Nós nascemos, sobretudo, para amarmos e sermos amados. E quando eu fui para a droga, eu tinha uma crise de identidade, porque eu queria ser aceito e amado por alguém. Porém, o mundo não me estendeu essa mão. Eu não tinha amor nas rodas que eu ia, cada um corria por si. E eu me decepcionei porque vi isso. Cada um vale o que tem. Mas eu queria dizer para vocês que a razão pela qual Jesus veio na terra foi porque Deus te amou. E a tua vida vale muito para Deus. Deus conhece o teu coração. Sabe o que tu tem buscado. Sabe dos teus anseios, planos e propósitos. Mas dentre as muitas vozes que ecoam no mundo, ecoa também a voz desse Jesus, chamando todos em toda parte para que venham e bebam dessa água que sacia a sede do homem. Não há alegria maior do que essa. Agora nós passamos pela Páscoa. É interessante porque a Páscoa fala lá da história, 1500 anos antes de Jesus. Quando teve aquele acontecimento no Egito, e todos vocês conhecem que aquele grupo de imigrantes lá estava no Egito, e ali Deus tinha usado a vida de Moisés para trazer uma palavra para aquele imperador, para aquele faraó, para que ele liberasse o povo. E ele não quis. Deus trouxe uma punição, e dentre essas punições, a última nós sabemos da história, que era o anjo que levaria os primogênitos. Porém, aqueles que tivessem o sangue nos umbrais da porta, o anjo ia passar por cima. É interessante que aqui é Páscoa, né? Páscoa, até um nome meio esquisito, Páscoa. Estados Unidos é o dia da ressurreição, né? Mas essa palavra Páscoa é fantástica, porque tem a ver com isso. O anjo passou, e aqueles que tinham esse sangue. Quando Jesus veio na terra, João Batista olhou para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E quando ele foi crucificado, eles não se deram conta. Sabe quando Jesus foi crucificado? Na Páscoa. Porque ele é esse Cordeiro que deu a sua vida a nosso favor, para que nós pudéssemos passar da morte para a vida. Porque quando o homem pecou contra Deus e se desviou do propósito da sua criação, a morte entrou no mundo. A morte não é natural. O homem não nasceu para morrer. Eu vou, dentre os lugares que eu vou nos hospitais. Que drama é ver pessoas em face da morte. O homem não nasceu para morrer. Que triste é a morte. Saber que apesar de todos os nossos esforços para fazer tanta coisa nessa vida, a morte pode bater em nossa porta amanhã. O homem não nasceu para morrer. Ele nasceu para viver. Por isso o homem não quer aceitar, não pensa sobre, foge, faz de tudo para querer viver mais. Já salvei um amigo meu uma vez se afogando no mar. O que é o desespero pela vida? Quase morremos juntos ainda. Fui salvar ele, me puxava, eu puxava ele e a gente conseguiu sair. O homem nasceu para viver. E quando Jesus morreu, aconteceu algo que faz toda a diferença. Ele deu a sua vida, porém ele ressuscitou.
E nós estamos aqui para falar para vocês que nós vivemos para alguém que está vivo. Vivinho da Silva, ele está vivo, ele era quem dizia ser. Tudo que ele fez e falou na sua época apontavam para que ele era a verdade, para aquilo que já havia sido predito antes, que viria um Salvador no mundo, que resgataria o homem daquele buraco, daquele caminho de destruição que aos olhos dele está encoberto, que por trás é a morte e que eu trilhei também. E ele resgatou o homem de volta para Deus, porque antes era impossível que o homem pudesse salvar-se a si mesmo, mas Jesus não, ele é perfeito, e ele desceu, ele morreu pela tua vida. E a maior prova do amor é a morte, é o sacrifício. Eu por muitas vezes achei que o amor era um sentimento. O sentimento vem e vai, oscila. Agora alguém morrer por ti, já parou para pensar nisso? Jesus morreu pela tua vida, para te resgatar desse caminho de vazio, esse caminho de morte, para te dar nova vida. E hoje ele quer fazer isso. Hoje ele quer te dar essa oportunidade. Porém, Deus não força ninguém, ele convida. Lembro quando o príncipe da Inglaterra casou, teve pessoas que fizeram loucuras para poder estar naquele casamento. E recebeu um convite daquela carta que era escrita pelo próprio punho da rainha. Porém, é um convite de Deus para a tua vida, escrita com o sangue de Jesus e que te foi endereçado. Há um convite de Deus que ecoa pelos séculos e gerações. Alguns vão dar ouvido e vão experimentar o que em toda a história aqueles que disseram sim têm experimentado. Esse mesmo depoimento que tem sido de todos aqueles que dizem sim. Vale a pena. Vale a pena. Ele é o que dizia ser. E hoje, Deus também quer ouvir a tua voz. Não foi por acaso que tu está aqui sentado, ouvindo falar de alguém que passou pela terra há mais de 2000 anos e que transformou uma vida hoje, de um contexto que era terrível, de drogadição, transformou um cara que era antes um drogado e agora está aqui para dizer para vocês que tudo foi graças a Ele. Não foi por acaso. É porque Deus é real e Ele é quem está te chamando. Esquece a minha limitação, a nossa limitação de expor a grandeza do que temos falado. Mas encara o fato, Deus está batendo na porta do teu coração. Ele está te fazendo um convite hoje. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu te aliviarei. A paz que tu tem buscado, talvez em dinheiro, um amor humano, sonhos, Ele tem para te dar. Essa vida maravilhosa que Ele sonhou que o homem tivesse, Ele quer restaurar na tua vida. Talvez tu não saiba, mas por trás de tudo que tu tem feito, há um grito na tua alma por Deus. Hoje eu posso dizer, eu sou pleno. Não por causa de uma posição social, por causa de dinheiro, ou por causa do meu casamento, que tem uma grande parcela nessa minha alegria, mas eu sou pleno porque Deus entrou na minha vida. Que voz tu vai seguir? Da tua consciência? Que voz tu vai ouvir? Em quem tu vai confiar? Eu te aconselho a dar ouvidos a essa voz. Esse convite não é nosso, esse convite é de Deus. E nós queremos orar. Eu descobri que orar é conversar com Deus. E uma vez eu ouvi uma frase: é melhor que tu ore com coração, ainda que sem palavras, do que com palavras e sem coração.
Deus não está preocupado com a eloquência da tua oração, se tu ora certo ou errado. Para Deus não existe oração certa ou errada. Existe a que é do coração e a que não é do coração. E Ele sonhou, desejou ouvir a tua voz. E agora que nós vamos orar, se alguém aqui hoje quer atender esse chamado dos céus, esse chamado divino, esse chamado de Deus, esse chamado que custou caro, mas que Deus pagou na pessoa do seu filho, podem orar junto comigo. Nós vamos orar agora, e esse é um momento muito sério. Ele é muito sério, porque ele é singular. Não presta atenção na pessoa que está do teu lado, não precisa ter vergonha, mas nós todos aqui vamos orar. Então eu vou pedir para que, junto comigo, vocês fechem os seus olhos. E se tem alguém aqui que quer atender a essa voz e tomar uma decisão de viver para Deus, isso é pessoal, não é porque eu estou falando no microfone, mas é tu e Deus, esse convite que Deus está te fazendo nessa noite. Se tu quer atender esse convite, e aqueles que um dia já fizeram essa decisão e querem renovar comigo, eu convido para orarmos juntos. E repita, apenas se for do coração, ninguém se sinta obrigado a nada. Senhor Jesus, nessa noite, eu quero entregar a minha vida nas tuas mãos. Eu quero tomar uma decisão de viver para ti, de seguir a tua vontade. Eu peço perdão, porque eu tenho vivido longe dos teus caminhos, mas hoje eu decido atender ao teu convite, que tu me faz em amor nesta noite. Eu te agradeço, porque tu me ama. Eu te agradeço, porque tu enviou o teu filho para morrer na cruz, para me resgatar, para me dar uma nova vida. E eu oro no nome de Jesus. Continuem de olhos fechados. Eu queria fazer uma pergunta pessoal. Tem alguém aqui nessa noite que orou isso pela primeira vez? Alguém que tomou essa decisão pela primeira vez? Se alguém fez isso, eu peço que levante a mão. Se alguém aqui orou pela primeira vez, essa entrega, pode levantar a mão. Fiquem de olhos fechados. Tá bom? Pode baixar. Podem levantar. Podem abrir os olhos. Queridos, aqueles que tomaram essa decisão pela primeira vez, nós queremos te dar um brinde. Nós queremos te dar um livro aqui. E eu quero dizer que há uma... Agora você faz parte do povo mais feliz dessa terra. Olha, Deus pôs um sorriso no meu coração que circunstância nenhuma pode tirar. Quando eu tomei essa decisão, é interessante que a minha circunstância não mudou da noite para o dia. Mas uma mudança de dentro para fora aconteceu e continua acontecendo. Então, eu quero... Aquele que oraram pela primeira vez, tomaram essa decisão, quero te dar um abraço, quero te saudar, quero te dar esse presente, esse livro. E você pode vir aqui na frente, eu quero te abraçar. Obrigado, Eduardo. Sempre é bom ver as tuas histórias. Ele esteve aqui, era bem mais jovem, né? 6 anos atrás? 9 anos atrás. Então, para um jovem, 9 anos pesa bastante. E a gente viu como ele, nesse tempo, como ele cresceu. Agora Deus já deu uma noiva, uma futura esposa. Que tu seja muito abençoado, né,
nessa jornada nova, nessa sociedade nova, né? Que tu seja uma bênção na vida dela. Como é o nome dela? Paula. E a Paula na vida do Eduardo, né? Que as gerações sejam abençoadas, aquela história que tu contasse, né? O futuro das gerações de vocês sejam essas pessoas abençoadas por Deus. Nós queremos te agradecer do coração, que tu cresça sempre, tu é jovem. Que idade tu tens? 31 anos. Tu vê quantas organizações, quantos trabalhos voluntários, quantas vidas ele tem, né, influenciado, tem salvado, tem dado uma palavra de esperança em hospitais, em presídios, em escolas. O trabalho na Escola da Vida, né, é um trabalho fantástico, que ele vai nas escolas e eles têm uma penetração, que eles conseguem penetrar nas escolas nesse trabalho. Quem quiser saber mais detalhes sobre esse trabalho com o Eduardo, vai conseguir jantar conosco hoje? Vou ficar um tempo aqui, mas... Tá. Mas quem quiser ainda aproveitar um tempo com ele, eu queria agradecer a presença de todos. Ainda fica um convite, tem um livro aqui, Agora Você Faz Parte do Povo Mais Feliz da Terra. Tem os primeiros passos, que quando um dia ele fez uma decisão, as coisas não mudam de uma hora para outra. Mas a gente tem que tomar alguns passos posteriores, né, a essa decisão. Aqui entre nós, muitos já são testemunha que seguindo esses passos, né, tendo essa parceria com Deus, a vida é transformada. Se você quer receber uma oração também, a gente pode orar por você, o Eduardo, a nossa equipe aqui. Eu estou dando então por encerrada a reunião. Obrigado, então, a presença de todos até 7 de maio. Boa noite.